Eu queria que você abrisse a Bíblia em Romanos, no capítulo 10, versículos 13 ao 15. Romanos, capítulo 10, dos versículos 13 ao 15. Diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diferente de quem seja, de que situação esteja, se ele invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Agora olha só o que o próximo versículo diz. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como ouvirão naquele de que não ouviram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Agora olha só que interessante. Próximo versículo. Como pregarão se não forem enviados? Queridos, uma das coisas que de certa maneira tem se perdido nos dias de hoje, no seio da igreja, é a realidade desse sentimento de missão. Nós, muitas vezes, quando falamos de missão, nós pensamos em missão como uma atividade, como algo que precisa ser desempenhado, como algo que precisa ser feito. Dificilmente nós paramos para pensar na missão como sendo parte do próprio caráter de Deus, como sendo a missão um atributo de Deus. Assim como Deus é amor e amor é um atributo de Deus, nós precisamos aprender a pensar na missão como um atributo dele. Assim como Deus é amor, nós deveríamos também entender e saber que Deus é missão. Okay? E pensando dessa forma, pensando dessa maneira, nós temos certeza que nós podemos, de certa forma, agir, aí sim, ter uma atitude, ter como é que eu posso dizer? Ter uma ação que diga que esteja à altura dessa realidade. Mas o problema é que como nós pensamos em atividade, e nós já temos as pessoas certas na igreja que desempenham determinadas atividades, nós estamos numa crise hoje, porque nós temos 90% da igreja andando nas costas de 10%. Nós somos sustentados hoje como crentes por causa do trabalho de mais ou menos uns 10% de pessoas. Mas para você ter uma ideia, nós precisamos de 13 mil crentes para termos um missionário. A cada 13 mil crentes, nós temos um missionário. São necessárias 87 igrejas evangélicas para sustentar um missionário transcultural. E ainda de uma forma, desculpe o termo, mas porca e relaxado. Porque esse cara está no campo e nós não sabemos como é que ele está. Agora pense, 13 mil pessoas são sustentadas pelo trabalho de 85 igrejas, elas conseguem gerar uma pessoa que de certa forma discerne e entende profundamente a realidade da sua missão. Mas agora eu entendo que nessa noite é uma noite que nós precisamos começar a enxergar a Deus como Deus que se encontra nesse exato momento em missão. Entenda isso, Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que disse para que você descansasse no sábado, mas que de repente foi flagrado no sábado trabalhando. Deus é esse Deus. Ele trabalha até mesmo no sábado. Você lembra de João capítulo 5? Jesus olha para os fariseus e ele, de certa forma, está sendo encurralado. Eles falam, como é que você cura essas pessoas no sábado? Ele diz, o meu pai trabalha até agora. Ou seja, aquele que no decálogo, nos 10 mandamentos, disse, santificarás o dia de sábado. No sábado, o que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando. Só que o problema é que nós não conseguimos, de certa maneira, conceber a realidade desse Deus. Um Deus que está nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, curtindo o nosso momento, sendo ministrados, ouvindo a palavra, Ele está numa missão de redenção no mundo. Ele está trabalhando lá fora. Oi. Oi. Tudo bem aí? Como é que tá? Deus está agindo aqui. Está agindo aqui. Só que o foco dele é lá fora, sabia? Age aqui por sua misericórdia. Age aqui para fazer com que a gente entenda coisas que nós não estamos conseguindo entender. Age aqui para nos conformar à sua realidade. Então nessa noite nós precisamos começar a perceber que o Pai é o Deus em missão. O Pai é o Deus em missão. E nessa missão, Ele envolve o seu Filho, envolve o seu Espírito, e consequentemente, nessa missão, Ele também envolve cada um de nós. Para que a gente pudesse entender o envolvimento de todos na
missão, nós poderíamos pensar da seguinte forma. Nós poderíamos pensar que o Pai, Ele enviou o Filho. O Filho, de certa forma, envia o seu Espírito para que o Espírito pudesse capacitar a cada um de nós na realidade do Senhor. Quando nós pensamos em missão, um dos nossos grandes problemas é pensar em missão no âmbito da igreja. Nós pensamos em missão dentro da realidade da igreja, ou nós pensamos em missão dentro da realidade da salvação. E então nós temos uma igreja que está preocupada em salvar pessoas. Lindo, glória a Deus por isso. Só que há uma grande problemática nesse pensamento. E qual que é a problemática desse pensamento? É que nós excluímos a realidade do Deus que está em missão. Então nós pensamos que missão é um trabalho nosso. E que quando nós, de certa forma, conseguimos pegar o cara que está lá na rua e trazer aqui para dentro, opa, já não há mais nada o que fazer com ele. Agora, quando nós começamos a entender que a missão nasce no coração de Deus, enquanto Deus está na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, de certa forma, em sua relação eterna, né? Em sua relação de amor, em sua relação comunitária eterna, de certa forma começam a sonhar com essa realidade, começam a trabalhar dentro dessa realidade. Então o Pai idealiza tudo, o Filho, de certa forma, juntamente com Ele, o auxilia em tudo, e o Espírito entra dentro dessa jogada, caminhando dentro dessa realidade. Entenda que o Pai olhou para o mundo e Ele enxergou uma necessidade. O que Ele fez? Ele envia o seu Filho. O seu Filho, em obediência e amor ao seu Pai, enxergando o mesmo problema e necessidade, faz o quê? Vem, se encarna, desce, morre na cruz, ao terceiro dia ressuscita, sobe aos céus, envia quem? Consolador. E a Escritura diz que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para que o pelo do nosso braço fique enviado. Amém? Não, irmão, está louco? Mas receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para que o culto seja uma bênção. Mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo para que, vamos pensar nas coisas que nós queremos que o Espírito Santo faça para nós. Para que eu sinta-se bem. Você vê que nenhuma das coisas que nós prometemos, a Escritura está prometendo no texto que fala a respeito da descida do Espírito. Recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós e ser-me-eis o quê? Testemunhas. O Pai enviando o Filho enviando o seu Espírito, para que o Espírito pudesse nos capacitar na realidade do nosso envio. Tudo está relacionado na Escritura a uma sucessão de envios. Tudo está girando em torno da realidade da missão que Deus está desenvolvendo hoje, agora, nesse exato momento, na cidade de Pelotas. Deus olha para essa cidade e Deus está trabalhando nessa cidade. Por mais que a igreja evangélica nessa cidade não esteja fazendo nada aqui, Deus está fazendo grandes coisas aqui. Porque Deus não depende de uma religião, de uma realidade para operar e concretizar. O que a criação espera e anseia, queridos, não é a manifestação de um novo ministério. O que a criação anseia e espera não é que a gente encha o estádio e faça um show gospel. O que a criação anseia e espera não é que uma vez por ano a gente junte todas as igrejas e faça uma passeata gospel pela cidade. A criação não está esperando isso. Sabe o que a criação está ansiando? Está ansiando por filhos de Deus que se manifestem ao mundo. Está ansiando por filhos de Deus que se posicionem, entendam o seu chamado, entendam o seu propósito e caminhem dentro dessa realidade. A criação não está, de certa forma, ai meu Deus, quem vai ser o novo cantor gospel? Quais serão os novos CDs, as novas... A criação não está nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Quem está nessa loucura somos nós. A criação quer ver um Filho de Deus conformado a Jesus, fazendo as obras que Ele fazia. É isso que a criação quer ver. E quando nós, como filhos, chegarmos a esse nível de maturidade e começarmos a caminhar dentro dessa realidade e exercer então essas obras, nós vamos ver coisas preciosas acontecendo. Quando nós olhamos para a Escritura, meus irmãos,
fica evidente que Deus, então, é o autor da missão. A Trindade, ela é 100% missionária. Não há, de certa forma, como conceber a realidade da Trindade sem entender que a Trindade é 100% missionária. E é interessante que esse caráter missionário da Trindade, ele vai ser percebido desde o Gênesis até o Apocalipse. Você sempre vai ver Deus, de certa maneira, tocando na realidade do homem. Quando Deus cria todas as coisas e Adão peca, qual é a primeira coisa que Deus faz com esse homem caído? Aí você fala assim, não, o pecado corta a comunhão. Queridos, o pecado não corta a comunhão. Porque Deus desce no jardim para falar com quem? Com o homem. Deus é quem desce no jardim para falar com o homem. Agora o problema do pecado não é que pecado corta a comunhão. O problema do pecado é que o pecado faz com que o homem se envergonhe e não se achegue a Deus, arrependido. E sabe o que acontece? O homem se esconde no jardim. Quando esse homem se esconde no jardim e Deus está chamando, e dentro dessa realidade Deus está chamando o homem ao arrependimento, porque ali Deus sabe que o homem tinha pecado, Deus sabe que o homem tinha errado, Deus sabe as coisas que eu e você fazemos. Deus não é bobo, Deus sabe de tudo, o que nós pensamos, o que nós dizemos, o que nós sentimos, o que nós... tudo. Nada passa despercebido aos seus olhos. Deus sabia que o homem tinha comido daquilo que não deveria comer. E sabe o que aconteceu? Ele desce até o jardim, chamando o homem ao arrependimento. De repente o homem aparece a Deus todo envergonhado, cabisbaixo. Deus diz, aonde é que você estava? E pelo menos umas 3 vezes Deus enfatiza a pergunta. Eu acredito que a intenção de Deus era que chegasse o momento em que Adão jogasse tudo que tinha nas mãos, se prostrasse aos pés do Senhor e dissesse, Deus, nos perdoe, porque fizemos besteira. E esses são os dias em que o Senhor vai começar a conformar a sua igreja, a sua realidade. A sua igreja, os seus planos e propósitos. E a igreja que o Senhor tem preparado para os dias do fim não é uma igreja imatura, é uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga ou qualquer outra coisa semelhante. A igreja que o Senhor está preparando para os últimos dias é uma igreja que carrega consigo a sua própria glória. A igreja que o Senhor está carregando, que o Senhor está preparando para os últimos dias é uma igreja que a ela foi lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. E que é esse linho fino? São as ações justas daqueles que fazem parte dessa igreja. Agora nós estamos tentando falar que as pessoas precisam ser salvas, mas a questão é que nós que já supostamente somos salvos, não estamos entendendo algumas coisas bem. E aí o que acontece? Nós queremos transmitir algo para elas que nem nós estamos discernindo. E gente, eu acredito que nesses dias nós vamos poder trabalhar algumas coisas que eu tenho certeza que eu espero chocar você. Porque a primeira coisa que eu quero dizer para você, eu não quero ir para o céu. Se você está nessa onda de querer ir para o céu, cara, nós vamos dar um jeito em você. Eu não quero ir para o céu. A vida inteira a gente escutou. Nós temos que ir para onde? Mas eu vim aqui para dizer para você que você não tem que ir para o céu. E não vou para o inferno. Vá para onde você quiser. Vá para o diabo que te carregue. Já dizia assim, né? Não, tô brincando. Brincadeira, tá? É que até eu me soltar e começar a pregar vai demorar. Então, eu tenho vergonha. Pode ver que eu tô vermelho. Daqui uns 15 minutos eu começo a pregar. Mas por enquanto nós só estamos trabalhando. Sabe por que eu não quero ir para o céu? Porque eu aprendi que a intenção de Deus é trazer o céu para a terra. E que se Deus quisesse que você fosse para o céu, você aceitava Jesus aqui, no próximo passo Ele te matava. Não é verdade? Mas como Ele não quer que você vá para o céu, então significa que Ele quer que você aprenda a trazer o céu para onde? Para a terra. O que é o céu? A vida inteira na igreja a gente fala do céu. Tá, o que é o céu? O céu é o lugar da habitação de Deus, certo? O céu é o lugar onde Deus habita. Então o céu
não necessariamente é um lugar geográfico, certo? Por quê? Porque quem determina o que é céu não é um lugar. Quem determina o que é céu é uma pessoa. Que pessoa? Deus. Aonde Deus está, aquele lugar automaticamente se transforma em céu. Querido, você acha que o Senhor planta um jardim? Para quê? Porque para o homem não ficar muito desocupado, ter o que fazer, é isso? A intenção de Deus era habitar, era estar ali. Não dá certo o jardim, o homem mete o pé pelas mãos. Sabe o que Deus faz? Deus manda Moisés construir um tabernáculo. Aí você vai estudar sobre o tabernáculo. Sabe qual era a intenção de Deus no tabernáculo? Era habitar. O tabernáculo de Moisés fica meio complicado, a arca se perde, vem Davi, constrói uma tendinha. Sabe qual era o objetivo de Deus naquela tendinha? Era habitar. Aí vem o templo glamuroso de Salomão. Sabe qual era a intenção de Deus naquele templo? Habitar. Aí vem o Cristo, que ninguém entendeu nada. Aí vem Deus desenhando. Tipo, você não entendeu o que é que eu desenhe? Aí o Cristo se encarna e vem. A palavra ali em João capítulo 1, versículo 14, disse, e habitou entre nós. Sabe o que significa essa palavra? Essa palavra no grego é a palavra tabernaculou. É a palavra construiu a sua morada entre nós. Jesus veio para tabernacular entre nós. E aí você vai para Apocalipse, lá no último capítulo da Bíblia, quando tudo é só alegria e festa. Sabe o que acontece? Nós não precisamos mais de sol, nós não precisamos mais de lua, porque o próprio Cordeiro se transforma em nossa luz, porque Deus veio para habitar entre nós. Qual é a intenção e o desejo de Deus, meu querido? É habitar aqui, entre mim e você. Só que a nossa fixação em irmos para um lugar está nos impedindo de entender qual é o plano e o propósito de Deus aqui na terra agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Me leve para o seu reino, eterno lá no céu. Isso. Então o que é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha, não me leve. Venha, venha, venha. O teu seja feita a minha vontade. Porque também tem gente entendendo algumas coisas da Bíblia, né? Só que o que elas querem é que a vontade delas se manifeste. Venha o teu reino, Pai. Só que o que seja feito é a minha. É isso que está escrito? Venha o teu reino e seja feita a tua lá no céu, que lá é o lugar onde o Senhor faz a tua vontade. É assim? Não, aqui, agora, na terra, como ela é feita no céu. Olha que coisa linda. Quando nós falamos de missão, quando nós falamos de evangelismo com entendimento, quando nós começamos a partilhar essa realidade, nós estamos falando disso. Eu não estou falando de você olhar para o cara e falar, Jesus te ama. Porque isso já não funciona mais. Eu não estou falando de você pegar um folheto e falar, cara, está aqui, ó, folheto. Né? Eu fico pensando no jovem rico. Né? Nós vamos estudar vários dias aqui, você vai, né? Mas eu fico pensando no jovem rico. Jesus devia ter feito um seminário de evangelismo com a gente. Porque Jesus não entendia nada. Pensa comigo, você está num seminário de evangelismo com entendimento. Daí você sai aqui na rua. Aí aparece um doidão e fala, cara, como é que eu faço para receber a vida eterna? Como é que eu faço para ser salvo? Se fosse um de nós iríamos ter uma atitude mais ou menos assim. Vem aqui, irmão. Isso, vem aqui. Você é bonitão. Vem aqui. Tem que deixar a autoestima lá em cima. Aí tá, que o cara me perguntou, pergunta para mim. Como é que eu faço para herdar a vida eterna, cara? Vem aqui. Repita comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente, Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Agora, onde no Novo Testamento diz que a oração salva alguém?
Aonde está escrito isso, gente? Né? Aonde está escrito no Novo Testamento que a oração salva alguém? Só faltou tirar uma ruda do braço. Você vê o que a gente está fazendo? Aonde está escrito que a oração salva alguém? Você não encontra isso no Novo Testamento. Isso é loucura. Isso é invenção nossa. Não, Romanos 10, se confessar. Ah, tá. Você quer sentar e conversar sobre Romanos 10? A gente senta e conversa. Mas, gente, não é isso que Romanos 10 está dizendo. Aí vem o jovem rico para Jesus e pergunta: que bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? Jesus joga os mandamentos pro cara. Alguma vez você já pegou algo que não fosse seu? Que eu lembro no momento, não. Não, peraí, deixa eu pensar. Fui pego de surpresa agora. Eu devo ter pegado, mas não estou lembrando. Não, mas certamente eu peguei. Certamente eu peguei, com certeza. Se eu pego a tua carteira e saio correndo, você vai me chamar do quê? Deixa eu ver, peraí. Pode ser furto, pode ser roubo. Eu vou dizer que é ladrão, roubou. É o mais óbvio, Quer que eu diga isso, eu vou dizer isso aí. Uma vez, já mentiu? Já menti. Se eu conto uma mentira pra você vai me chamar do quê? De mentiroso. Já está condenado já também pela lei, né? Já. Ladrão e mentiroso. Jesus disse no Sermão do Monte: se eu olhar para uma mulher com intenção impura, eu cometi pecado no meu coração. Já adulterou já também. Já adulterou. Ladrão, mentiroso e adulto. Alguma vez você já levou uma chinelada, pai, mãe? Muitas vezes, quando era pequeno, com essa beliscando. O primeiro mandamento com promessa: honrar pai. Então, ele desonrou, ele é ladrão, ele é mentiroso e adulto. Essas 4 perguntas eu tirei dos 10 mandamentos, que é o padrão moral que Deus estabeleceu para julgar um dia o mundo com justiça. Se esse é o padrão e ele quebrou, no dia do juízo ele vai ser inocente ou culpado? Merece recompensa ou castigo? Se a recompensa de Deus é o céu, né? Qual seria o castigo? Qual seria o castigo? Aí vem uma pergunta desse tipo: o que Jesus está fazendo com o jovem rico? Está trazendo sentido para a pregação do Evangelho. Está mostrando para ele por que ele tem que ser salvo, não como se salvar. Nós estamos gerando uma geração endurecida ao Evangelho quando nós estamos ensinando eles como se salvarem, ao invés de mostrarmos para ele por que eles têm que se salvar. Jesus está indo pelo caminho inverso. Jesus está mostrando a necessidade que aquele cara tem de salvação. Mas sabe o que ele faz? O menino fala: cara, eu não vou vender meus bens, não vou dar meu dinheiro para os pobres, eu não vou fazer isso. Jesus olha para ele, um texto diz que ele ama aquele menino, mas sabe o que Jesus faz? Ele deixa aquele menino ir correndo. Nos nossos cursos nós diríamos: espera aí, jovem rico, não precisa vender tudo, dá o dízimo que já está, né? Está valendo, já é uma grande parte significativa, as coisas acontecem pouco a pouco, passo a passo, não é verdade? Não é assim que a gente trabalha? Mas Jesus, ele não queria fazer aquele cara filho do inferno 2 vezes mais do que ele já era. É o jeitinho do Evangelho, é o jeitinho que nós queremos nos esforçar para transmitir para vocês aqui. Agora eu quero começar a pregar para você, João 3,16, por gentileza. Vou aproveitar mais uns minutinhos aí, que o pastor disse que eu tinha até às 10 horas da noite. Ok? Agora eu quero começar a pregar para você. João capítulo 3, versículo 16. Amém? Vamos orar? Pedir para que o Senhor fale conosco? Já orou, né? Então tá bom. Você não gosta de orar muito, né? Vamos lá, João capítulo 3, versículo 16. Agora eu vou dar uma de pregador aqui, beleza? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba que tudo aquilo que nós vamos começar a fazer procede do coração amoroso do Pai. A missão de Deus, ela vai se originar no amor que Ele tem pela criação e na justiça que Ele quer manifestar em relação ao pecado.
Por isso que quando nós olhamos para João 3,16, mais do que ser um versículo para descrentes, é um versículo para nós. Porque é um versículo que vai apontar finalidades. Imagine, você veio num congresso cheio de expectativa para ouvir o cara falar de João 3,16. Fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Perdi meu tempo, me dá meus 2 quilos de alimento que eu vou embora. Fazer um fubá, né? Com um molinho de frango, assim. Ó, que delícia, uma polentinha, né? João 3,16 está apontando para nós finalidades, gente. Está demonstrando para nós qual é o trabalho que Deus quer desenvolver. A ideia da missão de Deus vai acontecer por causa do amor que Ele tem pela criação e por causa da justiça que Ele quer manifestar em relação ao pecado. Agora, quando eu e você olhamos para João 3,16, nós percebemos uma coisa, que o que é que o Pai está amando em João 3,16? Quem que o Pai está amando? Porque Deus amou o mundo. Agora, esse amor pelo mundo se manifesta em amor por quem? Se manifesta em amor pelo homem. Mas a questão é que Deus não simplesmente ou somente amou o homem, Deus amou o mundo. A palavra mundo aqui, queridos, é a palavra cosmos. Ou seja, a ideia aqui é que Deus amou o cosmos. Cosmos, nesse sentido aqui, simboliza a totalidade da criação. O texto está dizendo que a totalidade da criação é alvo do amor de Deus. Ou seja, se existem alienígenas, vidas em outros planetas, nós temos que dar um jeito de mandar um missionário para lá. Vamos ter que fazer missão em Marte, porque se os alienígenas não se converterem, não crerem em Jesus, eles vão queimar no inferno. Essa é a ideia, que a totalidade da criação, independente de onde esteja e o que seja, é alvo desse amor redentivo de Deus. E é interessante que o fato de Deus amar a totalidade da criação faz com que Deus tenha uma atitude em relação a ela. E qual é a atitude que Deus tem para demonstrar o amor que tem pela criação? É dar o seu Filho unigênito. E quando nós entendemos essas duas realidades, nós começamos a perceber então que o Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele se encontra nesse exato momento numa missão de redenção no mundo, numa missão de redenção na criação. E o objetivo, a intenção, o desígnio divino nessa missão de redenção é trazer a sua criação aos seus planos e propósitos originais. Esse é o grande desejo de Deus, queridos. E é por isso que Cristo veio à Terra. Não é para que Deus fosse para frente, porque o Senhor não está indo para frente, o Senhor está voltando. O Senhor está retornando. O Senhor está indo para Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. O Senhor está indo para Apocalipse, capítulo 21, 22. Deus está levando a sua igreja, Deus está levando a sua criação, Deus está levando cada um de nós para os seus propósitos originais. Deus não está pensando o que Ele vai fazer, Deus está executando o seu plano, gente. E a questão é que nesses dias Ele está nos convidando a participarmos dessa realidade, a trabalharmos dentro desse plano, a sermos cooperadores, colaboradores, obreiros que entendem a obra que o seu Senhor está desempenhando no mundo e querem trabalhar em prol dessa realidade. É interessante que o Pai então está numa missão e Ele está trabalhando na criação para que ela volte ao seu estado original. E agora como é que a criação vai voltar para o seu estado original? Primeiro, ela volta para o seu estado original através da redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro ponto, criação. Segundo ponto, queda. Terceiro ponto, redenção. Se nós entendermos as 4 palavrinhas aqui, criação, Gênesis capítulo 1 e 2, queda, Gênesis 3, redenção, tudo aquilo que acontece na história seguinte, até chegar à consumação, aquilo que se manifesta em Apocalipse 21 e 22. A Bíblia é um livro muito simples para se entender, só não entende quem não quer. A Bíblia mostra os desígnios da criação, mostra a glória da criação, mostra que toda essa glória foi corrompida quando o homem peca, mas que ela é reconquistada quando Cristo morre na cruz. É muito simples, porque tudo aquilo que Adão perde no jardim do Éden, Jesus reconquista no jardim do Getsêmani.
É muito simples. É muito simples. É muito simples. A criação, a queda, a redenção e a consumação de todos os planos gloriosos que Deus tem. É interessante que depois dessa realidade de redenção que há em Cristo, depois vem um intenso compromisso com o seu reino. Por que é importante nós começarmos a entender mais o que é o reino de Deus? Porque o reino de Deus vai comunicar para nós a realidade desse princípio que havia no início, no começo. Quando Deus coloca Adão no Jardim do Éden, Deus coloca Adão no Jardim do Éden com um objetivo bem claro. Ele tinha que lavrar, cuidar, cultivar o jardim. Para quê? Para que esse jardim fosse tomando proporções cada vez maiores na face da terra. A ideia, a intenção de Deus era que a terra se transformasse num grande jardim. Só que a questão é que o homem cai e peca. Mas em figura, em semelhança à realidade desse jardim, vem o Senhor Jesus inaugurando o seu reino. E qual é a intenção de Deus? É que o reino dos céus tome cada vez mais espaço e lugar sobre a face da terra. Quando Daniel tem a visão da estátua e uma pedra é cortada dos céus e essa pedra esmiuça os outros reinos, qual é a palavra que é liberada? A palavra liberada é que aquele reino vem do Deus dos céus e aquele reino não terá fim. Quando o menino nasce, Isaías profetiza, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele fala que o aumento do governo desse filho jamais terá fim. O reino dos céus está se expandindo, por quê? Porque o reino dos céus comunica as intenções de Deus para cada um de nós. E a coisa mais preciosa é que nós como igreja somos embaixada desse reino. Nós como igreja, nós temos as chaves desse reino. Nós podemos manifestar a realidade desse reino. Só que o problema é que estamos preocupados com outras coisas. Estamos tentando buscar sentido, quando o Senhor já tem finalidades para nós. Quando o Senhor já tem objetivos para nós. Nós queremos saber o que a igreja precisa fazer. Querida, é só ler a Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo que a igreja tem que fazer. É simples. É simples, mas o problema é que nós não queremos a Bíblia. Nós queremos um espetáculo, nós queremos um show, nós queremos alguém que nos anime, alguém que faça algo para nós. Mas agora sentar na cadeirinha, abrir uma Bíblia, ler ali 4, 5 capítulos por dia é muito difícil para nós. Então nós estamos cada vez mais nos distanciando daquilo que um dia era desejo e vontade do Pai. Mas agora chegam dias onde o Pai começa a nos puxar na mão. Chegou um tempo onde nós precisamos nos conformar com algumas realidades. A missão do Pai, ela está acontecendo no mundo, porque o desejo do Pai é trazer luz a toda a realidade em trevas. Vá para Gênesis capítulo 1, por gentileza. E você vai começar a ver que a missão de Deus pode ser bem compreendida em Gênesis 1. Tudo aquilo que Deus faz acontece a partir dele mesmo, porque todas as coisas são criadas por meio dele e para ele. Então perceba, Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, fazendo um paralelo entre Gênesis 1 e João 1, vai dizer que ali no princípio, juntamente com Deus, trazendo à luz a realidade da criação, estava também o Verbo, estava também Jesus. E é interessante porque diz aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora João vai mostrar para nós quem era a luz. Quem é a luz do mundo? Cristo. A luz do mundo é Jesus. Ele é a luz que brilha na escuridão. Ele é a luz que brilha nas trevas. Ele é a luz que de certa forma consegue mostrar para nós a realidade do ambiente e como nós precisamos nos conformar a ela. Se você quer arrumar sua casa, está escuro, está de noite, você quer trabalhar ali, o que você precisa fazer? Acenda uma luz. Traga luz para aquela situação, traga luz para aquele ambiente e você vai poder trabalhar.
Aqui está dizendo para nós que no princípio cria Deus céus e terra. E é interessante que nesse princípio onde Deus cria céus e terra, Ele cria tudo perfeito. Ele cria tudo de forma organizada. Ele cria tudo para a sua glória. Mas a questão é que algo acontece aqui, queridos. O que acontece aqui? Vá ali no capítulo 3. O que acontece aqui é que a serpente, mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E aqui começa toda aquela história. E aqui nós vemos o homem que tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus, um homem que não estava num ambiente propício ao pecado, um homem que não tinha uma natureza pecaminosa, um homem que de certa forma estava ali face a face com Deus diariamente na viração do dia. Nós vemos esse homem ser enganado, nós vemos esse homem cair e deliberadamente desobedecer a Deus. Só que tem uma promessa preciosa, e é a primeira promessa de redenção que nós encontramos na Escritura. Criação, queda, aí vem redenção. Gênesis capítulo 3, versículo 15, por gentileza. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Querido, se a cruz é a ferida do calcanhar, imagine como é que fica a cabeça da serpente. Você vai ferir seu calcanhar, só que ele vai ferir a sua. Essa é a primeira promessa que nós temos. Esse é o primeiro evangelho a ser pregado na Escritura. Essa é a primeira promessa messiânica. Essa é a primeira promessa relacionada à boa notícia que nós temos hoje em Cristo Jesus. O nome desse descendente é Jesus de Nazaré. E ele esmaga a cabeça da serpente quando ele se entrega por mim e por você na cruz do Calvário. Agora é interessante porque tudo aquilo que é criado, de certa forma, cria para manifestar a glória de Deus. Enquanto Isaías tem um pouco de crise na relação ministerial dele, ele está dizendo, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, de repente no capítulo 6 acontece algo na vida de Isaías. Os olhos dele se abrem e a Escritura diz que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E sabe o que acontece naquele ambiente? Ele está escutando os anjos dizerem que a terra que ele criticava, ela estava cheia do quê? Da glória de Deus. Porque a criação, criou Deus, pois, os céus e a terra. A criação, ela exala, ela manifesta a realidade da glória de Deus. A criação está cheia da sua glória. É pela criação que nós conseguimos conhecer, discernir a realidade dos atributos de Deus. Nós conseguimos discernir a glória, a majestade que Deus tem através das coisas que Ele criou. É interessante que depois disso, Abacuque 2,14 diz que não só a terra tem a glória, mas que virá um tempo em que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem. Só que algo acontece, queridos. Romanos diz que todos nós pecamos. Sabe qual foi o problema do pecado? Ele nos destituiu da glória de Deus. O problema do pecado é muito mais profundo do que não ter comunhão, queridos. O pecado corrompe os planos e os propósitos de Deus. O pecado corrompe as intenções e os desígnios de Deus. O pecado corrompe toda a realidade da vontade que Deus quer exercer na terra, na minha e na sua vida. Ao ponto de que Deus está sentado no trono e tem nas suas mãos um livro que está selado com 7 selos. Esse livro, escrito por dentro e por fora, ele simboliza não apenas o destino das nações, mas ele simboliza a história das nossas vidas. Ou seja, fomos destituídos da glória de Deus, fomos destituídos dos seus planos, fomos destituídos dos seus propósitos. Já não há mais o que fazer ao nosso respeito. Fomos arrancados dessa realidade. Nós estávamos caídos, mortos em nossos delitos e pecados. O que restava para nós era a condenação, era a sentença. E quando nós percebemos que Deus, em sua justiça, Ele não poupou nem mesmo aos anjos, queridos, o que nós queremos dizer para eles?
Se uma simples análise dos mandamentos, mentira, roubo, cobiça, já nos condena diante dele, quem dirá se irmos a fundo na podridão, na condição decaída da humanidade? Só que a questão é que essa criação caída, ela se transforma no objeto de amor de Deus. Deus começa a amar essa criação caída. E Deus precisa fazer alguma coisa. E sabe o que Deus faz? Cristo em nós se transforma na esperança da glória. Cristo em nós se transforma na esperança de retorno a essa glória. Cristo em nós se transforma na esperança de retorno a esses planos, a esses propósitos. Cristo em nós se transforma na esperança de retorno a essa glória, da qual eu e você um dia fomos destituídos, arrancados por causa dos nossos pecados. Porque o Pai está sentado no trono, com o seu livro na mão, e os céus choram, porque não há ninguém digno de desatar os selos e abrir esse livro. E esse livro é um livro complicado na Escritura. Apocalipse 20 vai falar desse livro, vai falar do livro da vida do Cordeiro, vai falar de outros livros. Há vários livros que vão aparecendo no decorrer da Escritura, mas há um livro que eu acredito que seja esse livro que está nas mãos do Pai, que é o livro no qual está escrito todos os nossos dias. O Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os nossos dias. E olha como Deus é específico, querido. Deus não escreveu seus anos, suas décadas. Deus escreve cada dia, meu e seu. E como se isso não fosse suficiente, Deus registra isso. Como alguém que vai no cartório e assina um documento, reconhece uma firma. Deus, ele assina isso, ele escreve isso num livro. Está tudo ali escrito ao nosso respeito. E por que Deus faz isso, querido? Porque Ele nos ama. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus, coloca ali para mim, Efésios 1, 4, diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos em Deus, antes da fundação do mundo. Aí é interessante pensar, né? Também nos elegeu aonde? Nos elegeu nele. Quando você vai jogar bola, vai fazer qualquer outra coisa, você escolhe em você ou para você? Para você, porque para escolher em você tem que estar onde? Tem que estar dentro. Tem que estar aqui. Isso é a primeira coisa, simples. Isso aí é fácil. Agora a segunda pergunta é mais complicada. Como é que a gente foi para lá? Será que Deus... Aí eu caí ali dentro. Isso. O simples fato de Deus pensar em nós fez com que passássemos a existir no seu ser. O simples fato de Deus pensar em você fez com que você passasse a existir no ser de Deus. Eu não tenho como não trazê-la à existência, eu não tenho como não criá-la, eu não tenho como não manifestá-la, eu não tenho como fazer com que ele venha a existir na realidade desse mundo físico. Mas se ainda assim alguma coisa acontecesse, põe 5 aí, ainda assim se algo desse problema, sabe o que ele faz? Ele ainda nos predestina para filhos de adoção por meio de Jesus, porque ele sabia que alguma coisa podia ter dado errado, entendeu? Tudo está dentro do seu controle. Deus não é pego de surpresa, gente. Olha a profundidade daquilo que ele faz. O da visão, quando escreve o Salmo 139, ele diz: quão vasta é a soma dos teus pensamentos. Quando Deus pensa em nós e nós passamos a existir dentro da realidade do seu ser, não é que Deus simplesmente pensa em mim, eu passo a existir, então Deus tem que me criar. Não. Ele pensa em tudo. Ele pensa em meus dias, ele pensa em minha família, ele pensa em meus filhos, ele pensa, entende? Ele é o Deus do Abraão, do Isaac, do Jacó, ele é o Deus que está ali, cheio de detalhes, cheio de realidades. Ele escreve todos esses detalhes no seu livro. Só que o que acontece? Um dia Moisés está intercedendo pelo povo. Ele fala: Deus, se o Senhor não for fazer o que eu quero que o Senhor faça com esse povo, risca o meu nome no teu livro. Sabe o que Deus responde para Moisés? Responde: Moisés, eu vou riscar do meu livro todos aqueles que pecarem contra mim.
O pecado nos arrancou do destino que Deus tinha para nós desde antes da fundação do mundo. Você entende isso? Você entende que quando você peca, você está corrompendo o destino que Deus tem para você? Sabe, eu não peco porque eu quero fazer, sabe, tocar no culto ou pregar para vocês. Eu não quero pecar porque eu não quero corromper o destino que Deus tem para mim. Porque eu não quero corromper o destino que Deus tem para os meus filhos. Porque eu não quero corromper o destino que Deus tem para os meus netos. Porque ainda uma mulher estava grávida e ela vai orar ao Senhor, por que é que há tanta confusão no meu ventre, Deus? E Deus fala para ela, querida, 2 nações estão dentro de você. Você entende isso, cara? Que nações estão dentro de você? E aí sabe o que acontece? É o Pai sentado no trono com esse livro, um livro que contém o meu e o seu destino nas mãos. Sabe o que acontece no céu? No céu há choro, há pranto. João se joga no chão e diz, cara, que situação terrível, porque há um livro que contém destino, mas ninguém é digno de abrir esse livro e desatar esses 7 selos. Aí há um grito no céu. E o grito é que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E ele é digno para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Cara, a festa do céu. Essa é a redenção do Cordeiro, não é levar você para o céu, querido. É liberar o destino de Deus para a sua vida. É fazer com que a vontade dele se manifeste em ti. É fazer com que todos os planos e propósitos que foram a causa para a qual você foi criado nele, viessem à existência. Você foi criado com destino. Você foi criado com identidade. Você foi criado com um propósito. O pecado por algum tempo pode ter desvirtuado essa realidade, mas agora através do Cordeiro nós temos condições suficientes de retornarmos à nossa fonte, de retornarmos à nossa origem e começarmos a descobrir quem verdadeiramente nós somos. Essa é a promessa que o Evangelho traz para nós. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido, queridos? Aos perdidos, é verdade, os perdidos, mas perdido do quê? Jesus veio resgatar o que se havia perdido. Jesus vem no papel do segundo Adão para trazer para nós tudo aquilo que um dia foi sonho e desejo de Deus para a realidade da sua criação. O que eu estou fazendo com o Evangelho? Jesus! Só entender o que o Evangelho é, começar a falar para as pessoas o que o Evangelho é, já está bom, né? Já faz alguma diferença, né? Deus cria, entendeu? A tua criação, a essência da tua criação. Depois de criar com propósito todas as coisas, vem a queda, corrompe. Mas Deus intervém e começa uma restauração que vai ser culminada, vai se concretizar na realidade da consumação. Estamos em obras, amém? Aquele que começou a boa obra em nossas vidas vai terminar naquele dia. Que dia? O dia em que Cristo voltar, porque no dia em que Cristo voltar, o que começa a entrar em vigência, em vigor, é a realidade da consumação. Consumação é algo lindo, gente. Consumação é todo aquele esforço, aquele trabalho, aquele investimento, aquela loucura, aquela correria, aquele cansaço, tudo isso some. Porque agora chega o momento de se desfrutar de tudo aquilo que Deus, o Pai, tem. Vamos dar uma olhada na consumação? Abra Gênesis 21. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Será que vale a pena se enganjar naquilo que o Pai está fazendo? O que vocês acham? Apocalipse 21, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia descia da onde? Do céu para onde? Tá, então, por favor, né? Você vai parar com isso, né? É claro que você vai morrer, você vai para o céu. Jesus falou para o ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Tem toda aquela história. Mas essa não é a tua esperança não é o céu. Isso é só um paliativo que Deus encontrou para deixar você tranquilo. A tua esperança é isso aqui. A tua esperança é o reino do céu 100% manifesto nessa terra. Essa é a tua esperança. A tua esperança é a ressurreição dentre os mortos, o corpo glorificado, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para essa terra. Essa é a tua esperança. É isso que o Senhor está propondo para nós. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: olha aí, eis o tabernáculo de Deus com os... gente, Deus habitará com eles. É o jardim lá do começo. Acontecendo aonde? Aqui no final. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá, já não haverá luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor não é o desanimado, o que abandonou, o que... não. Mas também não é aquele que nunca desanimou, que nunca sentiu vontade de desistir, não. É o que venceu. É o que, independente da circunstância e da situação, decidiu ir em frente. Porque tinha nos seus olhos a visão correta. Ele sabia a glória que lhe estava proposta. Querido, quando você entende que as pequenas coisas que acontecem no momento presente não são nem comparadas com a glória que há de vir, meu querido, você bate no peito qualquer coisa. Ei, cara, todo mundo aqui que casou já namorou, não é verdade? Acho que ninguém aqui casa antes de namorar, né? Sempre namora e depois casa. Quantas geada, frio a gente enfrentou para dar uma visitada na namorada, né? Não interessava a circunstância, a situação, porque havia uma glória a ser revelada, né? Não é verdade? Agora, se nós entendemos isso, que há uma glória a ser revelada, independente da circunstância, nós vamos querer vencer. Nós vamos querer ir em frente, nós vamos querer ir adiante. E a Escritura diz isso. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aí diz: agora os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem. Olha que lindo, vem, vou te mostrar a noiva. Quem que é a noiva? A igreja, a esposa. Olha que lindo, vem, eu vou te mostrar ela. A igreja somos nós, queridos. Olha como nós estaremos nessa situação. Vem, e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, me mostrou a cidade santa que descia do céu da parte de Deus. Agora, essa é a parte que mais tem me impressionado. Diz: a qual tem a glória de Deus. Essa é a promessa para nós. Não sei se você já viu, casa de crente sempre tem um quadrinho, alguma coisa, né? Tem lá: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não foi.
Agora Jesus é um caminho para quê? Caminho serve para quê, gente? Esse destino. Precisa chegar a algum lugar, eu vou usar um caminho. Agora, qual é o lugar que esse caminho leva? Não é lugar, é uma pessoa, né? Mas só para te entender. Qual é o lugar que esse caminho leva? Ao Pai. Agora é interessante, queridos, que Jesus, sendo esse caminho, ele não é um caminho de avanço, Jesus é um caminho de retorno. A palavra arrependimento, por exemplo, no hebraico é muito legal, é a palavra techuvá, e ela significa retorno. Sabe quando você está dirigindo na pista e, puxa, passei a entrada? Qual que é a primeira coisa que você precisa? Precisa achar um retorno. Quem que é Jesus? A gente está se dando conta que a gente viajou, não é? Puxa, cara, fiz tanta besteira, cara. Ai, meu Deus. Passei a entrada da vida. O que eu preciso? Quem que é Jesus? Jesus é um caminho de retorno. De retorno a quem? Ao Pai. E quando eu entro nesse caminho de retorno que é Jesus, sabe o que acontece? E essa verdade começa a mexer comigo. Começa a mexer com o meu interior. E essa verdade que está mexendo comigo nesse caminho de retorno, ela vai me habilitar para que eu possa viver a vida que Deus tem preparado. Todos os nossos dias foram escritos, mas agora como viver isso? Cristo comprou isso para nós na cruz, mas como recebermos isso? Como tomarmos posse disso? Como experimentarmos isso na prática? É trilhando esse caminho de retorno, se aprofundando na realidade dessa verdade. E isso vai nos habilitar a viver a vida que Deus tem preparado para nós. Essa palavra vida aí no grego não é a palavra bios, que diz respeito à nossa vida humana, a nossa vida biológica. Essa palavra é a palavra zoe. Essa palavra, ela significa a própria vida de Deus. Jesus é o caminho, a verdade. Jesus é a própria vida de Deus. Ou seja, como vivermos a própria vida de Deus, trilhando esse caminho, se aprofundando essa verdade. E essa própria vida de Deus, ela vai nos levar a um lugar. Ela vai nos conformar a uma pessoa. Ela vai, de certa forma, nos deixar cada vez mais semelhantes e parecidos com o Pai. Por que eu e você podemos beber do cálice de salvação? Porque Jesus bebeu do cálice da ira de Deus. Nós vamos externar a Jesus, não só com palavras, mas com ações, com atitudes. Nós vamos ser literalmente, da mesma forma como Jesus caminhava nos evangelhos, a igreja de Jesus vai caminhar nessa terra. Na mesma perspectiva. Essa é a igreja que Jesus está preparando para os dias do fim. Sabe como essa igreja é preparada? O que prepara a igreja para os dias do fim é a perseguição. Se você não gosta de dor ou sofrer, é melhor que você morra rápido mesmo. Não. É sem massagem, mano. Quer que eu fale o quê pra você? Que morrer logo, ué. Porque se você está na terra no tempo da perseguição, você vai afinar. Então é melhor você morrer rápido. Peço para o Senhor te levar para o céu. Amém? Amanhã eu vou estar mais normal, tá bom? Vou estar descansado, viajei o dia inteiro, né? Cansado. Não, eu espero estar pior amanhã. E que o DH chegue mais estragado ainda, né? Para terminar de acabar com tudo. Hoje foi mais uma ideia geral, né? A gente vai trabalhar um pouco mais, de certa forma, em cada questão que foi levantada.